Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Romério. Estou aqui hoje na minha casa, aqui numa sala de aula improvisada aqui, para mais uma aula de matemática, onde estaremos tratando aqui de um assunto que já foi visto em sala de aula, mas que a gente vai dar aqui uma reforçada para que possa contribuir aí com o conhecimento de vocês, conhecimento esse que vai ajudar na resolução das atividades que estão aí propostas nos cadernos pedagógicos. Ok? Então vamos lá. Área de figuras planas, né? As principais figuras planas que nós temos: o retângulo, o quadrado, o triângulo, o trapézio, o losango e o círculo, né? E como que calcula a área de cada uma dessas figuras? Então veja bem. Começando aqui pelo retângulo, né? O retângulo é essa figurinha aqui, né? Onde nós vemos que esse lado aqui, né, paralelo a esse, possui medidas iguais e que esse lado aqui, paralelo a esse, também possui medidas iguais, ok? E como que a gente calcula a área dessa figura? Bom, a área do retângulo, né, vou representar aqui por AR, a área do retângulo é igual. Para a gente calcular a área desse retângulo, nós vamos ter que multiplicar o comprimento pela largura, né? Comprimento pela largura. Nesse caso aqui, esse comprimento, nós costumamos chamar ele de base, né? E essa largura, nós costumamos chamar ela de altura, né? A altura do retângulo, que geralmente é representada pela letra H, tá certo? Mas caso você queira chamar, pode comprimento e largura, tá certo? E multiplicar comprimento vezes largura, o resultado será o mesmo. A gente utiliza sempre a base e a altura porque isso já serve para a gente utilizar lá no triângulo, né? Que a gente vai chamar de base e a altura do triângulo, tá certo? Então vamos continuar aqui chamando de base e altura. Então a área do retângulo nada mais é do que o produto, né, entre a base e a altura. Então, base vezes altura. Só isso, tá, gente? Então, essa é a formulazinha que permite eu encontrar a área desse retângulo. Exemplo: determine a área de um retângulo cujo comprimento mede 5 centímetros e largura mede 3 centímetros. Então, a área do retângulo seria igual comprimento 5 centímetros vezes a altura 3 centímetros. Né? Observe que eu estou usando a unidade de medida aqui, centímetros. Então, a área do retângulo será igual 5 vezes 3 vai dar 15 centímetros quadrados. Lembrando que a área sempre é dada na unidade elevada ao quadrado. Se caso for centímetros, centímetros quadrados. Se caso for metros, metros quadrados. Se for quilômetros, quilômetros quadrados e assim por diante. Ok? Então está aqui. A área desse retângulo seria igual a 15 centímetros quadrados. O quadrado. Então, o quadrado é uma figura, né, de 4 lados e que possui todos os lados com a mesma medida, né? Então, todos os lados são iguais, tá certo? Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Como seria a área, né, dessa figura? Bom, a área do quadrado. A área do quadrado seria igual. Basta multiplicar lado vezes lado, né? Então, multiplicando aqui lado vezes lado, né? L vezes L, você vai encontrar a área, né, dessa figura, né? Ou a área do quadrado é igual. Bom, aqui nós temos L vezes L, né? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, então nós vamos ter que a área do quadrado é L elevado ao quadrado. Certo? Então aqui
é a formulazinha que permite calcular a área de um quadrado. Exemplo, determine a área de um quadrado cujo lado mede 4 centímetros. Então, a área do quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado, né? Porque o lado é elevado ao quadrado. Nesse caso, o lado está medindo 4, então é 4 elevado ao quadrado. A área desse quadrado vai ser igual. 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, portanto vai dar 16 centímetros quadrados. Certo? Novamente, a unidade de medida tem que estar elevado ao quadrado. Sempre quando a gente trabalha com área, a unidade de medida sempre deve estar elevada ao quadrado. Tá certo? Seja ela metro, seja ela quilômetro, seja ela centímetro, decímetro e assim por diante. Aqui nós temos o triângulo, né? Triângulo. Então, o triângulo ele tem aqui o que nós chamamos também de base, né? Isso aqui é a base, que eu vou representar pela letra B. E aqui nós temos a altura, tá? E também nós vamos representar pela letra H. Então, a área do triângulo é dada pela seguinte forma. A área do triângulo é igual a base vezes a altura e pega o resultado e divide por 2. Tá certo? Por que dividido por 2? Vou voltar um pouquinho bem aqui. Observe aqui esse retângulo, né? Vou traçar aqui uma diagonal nesse retângulo bem aqui, tá certo? Quando eu traço aqui essa diagonal, olha só o que aconteceu aqui. Gerou-se aqui duas figuras, né? Que são triângulos, né? Nós temos aqui esse triângulo e aqui nós temos outro triângulo com a mesma medida. Bem, se a área do triângulo, se a área do retângulo, perdão, a área do retângulo é a base vezes a altura, e aqui nós temos dois triângulos, significa que se eu somar a área desse triângulo mais a área desse triângulo, eu vou encontrar a área desse retângulo. Ou seja, a área desse triângulo é a área do retângulo dividido por 2. Ok? Por isso que vai ficar a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base vezes a altura? É a área do retângulo, né? E aí eu pego a área do retângulo e divido por 2, porque tem dois triângulos dentro desse retângulo aqui, ok? Então, mais um exemplo aqui. Determine a área de um triângulo cujo a base mede 3 e a altura mede 6, por exemplo. Então, a base mede 3 e a altura 6 centímetros, tá? Centímetros. Então, a área do triângulo vai ser igual a base, que é 3, vezes a altura, que é 6, tudo isso dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 3 vezes 6, 18, dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 18 dividido por 2 a 9 centímetros quadrados. Ok? Passando aqui, nós vamos ter o trapézio, né? Como calcular a área desse trapézio? Bom, vamos aqui observar essa figura. Observe que ela tem esse lado maior aqui, que nós vamos chamar de base maior. E vamos representar por um B maiúsculo. E esse lado aqui, né, que é paralelo a esse, é o que nós vamos chamar de base menor. E eu vou representar ela pelo B minúsculo. Isso daqui nada mais é do que a altura, né, desse trapézio, que nós vamos representar pela letra H. Então aqui, veja bem, a área do trapézio vai ser igual, tá? A base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2.
certo? Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Exemplo, vamos calcular aqui a área de um trapézio. Suponhamos que essa base maior aqui seja 5 centímetros. Então vai ser 5 mais, digamos que aqui seja 3 mais 3 vezes, digamos que essa altura aqui seja 4 vezes 4, tudo isso dividido por 2, ok? Então, a área desse trapézio vai ser igual, 5 mais 3 é 8, 8 vezes 4 dividido por 2. A área do trapézio vai ser igual, 8 vezes 4, 32, dividido por 2. Então, a área desse trapézio vai ser igual, 32 dividido por 2 vai dar 16 centímetros quadrados, ok? Aqui nós temos aqui o losango, né? O losango é essa figura aqui, onde todos os lados têm a mesma medida, né? E eles têm aqui o que nós chamamos de diagonal maior e diagonal menor, tá certo? A diagonal maior nós representamos pela letra D maiúscula e a diagonal menor nós representamos pela letra D minúscula. E como ficaria a área dessa figura? A área do losango é o produto da diagonal maior pela menor dividido por 2. Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Exemplo. Determine a área de um losango cuja diagonal maior mede 10 e a menor mede 5. Então, a área do losango cujo diagonal maior mede 10 centímetros, então é igual a 10 vezes diagonal menor mede 5 centímetros, né? Tudo isso dividido por 2. Então vai ficar a área igual a 10 vezes 5 dividido por 2. A área do losango vai ser igual. 10 vezes 5 dá 50, 50 dividido por 2. Então, a área desse losango aí vai ser 25 centímetros quadrados. Ok? Por último aqui nós temos o círculo, né? O círculo, que é essa figurinha que vocês estão vendo aqui. Como fazer para calcular a área de um círculo? Veja bem, a área do círculo é dada pela seguinte forma. A área do círculo é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Bom, vamos entender quem é esse π e quem seria esse r, né? O r, pessoal, nada mais é do que o raio, né, desse círculo aqui, olha. O raio, né? O raio é esse segmento que parte aqui do centro e vai até a extremidade desse círculo aqui, tá certo? E esse π é uma constante, tá? Esse π, deixa eu colocar bem no cantinho aqui, esse π é igual a 3,14. Bom, 3,14 é o que nós estamos adotando aqui. Na verdade, esse número é um número irracional, né? Que ele é 3,14 e mais uma sequência de números que é infinito e não periódico, né? Por isso o número irracional. Mas que para o caso de área do círculo e outros cálculos na matemática, nós utilizamos ele como sendo 3,14. Isso vai depender de cada questão, tá certo? Se a questão dizer que você vai usar o π valendo 3, então você vai utilizar o π valendo 3. Se disser, não use o π valendo 3,1, beleza, você vai usar o π valendo 3,1. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar ele valendo 3,14, certo? Então, está aqui. Essa é a fórmula que permite calcular a área de um círculo. Multiplica o π vezes o raio elevado ao quadrado, certo? Sendo que o π aqui nós estamos adotando como 3,14. Então, vamos lá. Determine a área de um círculo cujo raio mede 2 centímetros, por exemplo. Né? Mede 2 centímetros. Então, a área do círculo vai ser igual. O π, 3,14, vezes o raio,
que nesse caso nós estamos dizendo que é 2 centímetros, né? 2 centímetros. Então é 2 elevado ao quadrado. A área do círculo vai ser igual a 3,14 vezes 2 elevado ao quadrado é 4. Então nós vamos ter 3,14 vezes 4. Fazendo essa continha aí, ó, fazer bem no cantinho, 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1 é 4, com mais 1, 5. 3 vezes 4 é 12, né? Então a vírgula vai estar aqui na segunda casa, 12,56. Então a área desse círculo vai ser igual a 12,56 centímetros quadrados. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham aí entendido. Espero que vocês consigam aí desenvolver as atividades de vocês que estão aí propostas nos cadernos de questões. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Em breve estaremos fazendo mais outras aulas, né, com outros assuntos que estão sendo cobrados aí nessas atividades, ok? Uma boa tarde e um forte abraço.